Boa tarde, estamos iniciando mais uma aula de biologia. Eu sou a professora Daniele, estarei fazendo a mediação, né? Vendo aqui as perguntas, a interação de vocês, alunos. Muito importante, participem da aula. A aula hoje é com a professora Aline, professora de Ciências e Biologia. Boa tarde, professora. Boa tarde, Dani, tudo bem? Tudo bem. Meu nome é Aline, sou professora de Ciências da Rede, né, e vou estar trabalhando com vocês hoje sobre ecossistemas. Tudo bem? Eu trabalho em São Bernardo do Campo, na Escola Rude Ramos, e estou aqui hoje para auxiliar vocês com as aulas de biologia. Vamos lá, pessoal. Orientações prévias para vocês. Façam anotações pessoais, caderno, roteiro de estudos, etc., lembrando de colocar data, tema da aula e componente curricular. Preste atenção na aula, fazendo registros relevantes. Sugestão: tenha o caderno do aluno em suas mãos. Ok? Então, é muito importante essas anotações, tá, pessoal? Porque elas ajudam vocês depois a se lembrarem um pouco sobre aquilo que nós aprendemos hoje. Vamos para o próximo slide. Vamos lá. Habilidade da aula. Diferenciar com base na descrição situações concretas, fatores bióticos e abióticos e em um ecossistema. Conteúdos: ecossistemas, populações e comunidades. Características básicas de um ecossistema. Então, vamos lá. Eu gostaria de saber aquilo que vocês se lembram a respeito de um ecossistema. Para a gente saber disso, eu vou fazer uma perguntinha para vocês, tá? Então, olha só, quais elementos indicados ao lado se referem a fatores bióticos e a fatores abióticos? Água, pernilongo, luz, jaguatirica, bromélia, ameba, solo, temperatura, bactéria, alga e terrário. Somente lembrando vocês, fatores biótico, bio, como nós já bem sabemos, significa vida. Então, fatores bióticos são fatores vivos, tá, de um ecossistema. Enquanto que fatores abióticos são fatores não vivos. São fatores como vocês vão me descrever agora. Tá? O A na frente da palavra bio significa negação. Quando eu falo abióticos, indica que esses fatores não são vivos ou não estão vivos, ok? Então, eu quero que vocês pensem um pouquinho, vou dar um tempinho para vocês pensarem, tá bom? E escrevam para mim quais são os fatores bióticos e quais são os fatores abióticos que eu coloquei na tela para vocês, ok? Vamos lá?
Vamos lá para a resposta dos alunos, né? Estão participando bastante, estão bem ativos aqui no chat. E as respostas são as seguintes. A Sara falou que os abióticos é o solo, a temperatura e a luz. A Victória também falou dos abióticos, sol e luz. A Gediane confirmou no abiótico, só que ela disse que é somente a água. E o Henry falou dos bióticos, legal. Falou que é o pernilongo, a jaguatirica, a ameba, a bactéria e a alga. Olha, pessoal, que legal. Vocês estão conseguindo diferenciar bem os fatores bióticos dos fatores abióticos, né? Dos fatores vivos e dos fatores não vivos. Agora vamos pensar nisso em termos de ecossistema, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o que é um ecossistema, né? E nós vamos passar para vocês essa definição. Quando eu falo da palavra ecossistema, se eu pensar na palavra eco significa oikos, casa, tá? Eco significa oikos, casa, né? E sistema vem de um todo, interligado. Então, eu tenho como se eu fosse uma casa com tudo interligado, funcionando bonitinho, né? Isso é a definição de ecossistema. Ecossistema é um termo utilizado para descrever uma unidade onde seres vivos, como unidade biológica, e fatores abióticos, fatores físicos e químicos, interagem formando um sistema estável, numa dada área, onde há constante fluxo de energia e ciclagem da matéria. Como é que nós podemos falar disso melhor para vocês, né? Então, eu tenho um todo interligado. No ecossistema, eu tenho fatores vivos, que são seres vivos, e os fatores não vivos, os fatores abióticos. Luz, água, tá? Solo, clima, tá? Que vão influenciar, tá? Nos fatores bióticos, que são as plantas, as bactérias, os fungos, os protozoários, os animais, tá? Presentes nesse ecossistema. Tá? Esse ecossistema ele trabalha como um todo interligado. Então, eu tenho um todo totalmente interligado em que um fator depende muito de outros fatores. Tá? Então, eu tenho vários fatores interdependentes. Se um dos fatores for retirado, tá, ele vai sofrer, o ecossistema ele vai ter perdas, eu vou ter problemas nesse ecossistema, e esse ecossistema ele pode vir a ter danos irreparáveis no futuro. Okay? Por isso nós falamos tanto em preservação do meio ambiente. Ela é muito importante para a gente. Tá? Então, o que forma um ecossistema? Né, quando perguntarem para vocês, eu falo de uma comunidade biológica, mais ambiente físico e interação. Tá? O que é essa comunidade biológica e o que é esse ambiente físico em conjunto? Vamos lá para o nosso próximo slide. Tá? Esse ambiente físico, tá? E esses seres vivos presentes, em conjunto, eu falo que os fatores abióticos, eles são chamados de biótopos. Tá? O biótopo é o conjunto de fatores abióticos de um ecossistema, enquanto que a biocenose é o conjunto de seres vivos nesse ecossistema. Olha só para o slide que vocês estão vendo aí. Eu tenho uma flor, né, com uma aranha aí, né, e um inseto nessa florzinha. Né? Eu tenho a borboleta ali em cima de um sapinho. Né? Eu tenho ali os peixes em um rio ou em um aquário, não dá para a gente saber pela imagem, né? Mas nós temos ali seres vivos interagindo com água, solo, luz em um ecossistema, todos interdependentes, ok? Ficou claro para vocês? Então vamos lá. Então nós vimos que no ecossistema fatores bióticos e abióticos interagem, tá? O tempo todo. Tá? Então, nós vamos pensar como são esses fatores agora. Olha para essa imagem. Nessa imagem, eu tenho um ecossistema terrestre, tá? E eu tenho também um ecossistema aquático, que eu estou enxergando aqui, um rio. Né? Então, o ecossistema ele pode ser dividido em aquático e terrestre. Tá bom? E nesses dois ecossistemas, os fatores vivos e não vivos estão interagindo ao mesmo tempo. Ok? Então, vamos lá. Perguntinha para vocês. Muito importante a gente pensar em relação ao nosso ecossistema. Tá? Existe um ecossistema totalmente independente da luz? Se não, qual a importância da luz em um ecossistema? Por que a luz é tão importante em qualquer ecossistema? Né? Se todos os seres vivos dependem dela, será? Eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho. Tá? Então, nós vamos dar um tempinho para vocês pensarem e responderem para a gente. Existe um ecossistema totalmente independente da luz? Tá? Se não, qual a importância da luz em um ecossistema?
Vamos pensar um pouquinho? Tempinho para vocês pensarem, ok? Vamos lá, as respostas? Bastante resposta, o pessoal está participando bastante do chat, estão entendendo bem a aula, tá? Ai, que Tá bom. super positivo aqui o chat. E aí, a Monique, a Aline e o Cauã disseram que sim. O Richard, a Tawane e o Cauê disseram que não. A Luísa respondeu não, pois é preciso fazer a fotossíntese. Então, não somente a luz, ela quis dizer, né? Precisa realizar primeiro o processo. A Ellen, não, pois a luz faz parte do processo de fotossíntese. E olhando aqui o chat, as respostas no geral, a maioria lembrou da fotossíntese, que é importante para alimentar os seres clorofilados. E aí, professora, eles estão corretos? Corretíssimos, né? A fotossíntese, ela é por onde toda a energia entra no nosso ecossistema na forma de luz e é absorvida pelos seres clorofilados, tá? Tanto os nossos vegetais como alguns micro-organismos também que possuem clorofila, né? Então, mesmo seres vivos que vivem em regiões, né, alguém poderia dizer assim, seres vivos que vivem em regiões abissais, né, lá no fundo dos oceanos, onde a luz não chega, será que eles também dependem indiretamente da fotossíntese? Sim, professor, eles dependem da fotossíntese indiretamente, porque eles vão se alimentar de seres que vão usar a fotossíntese, né? Vão estar fazendo fotossíntese ou vão ter se alimentado de outros seres que fizeram fotossíntese. Então, eles são muito, mas muito importantes. A fotossíntese, ela é a porta de entrada para a energia e para a ciclagem da matéria em um ecossistema. Então, a luz, ela é um elemento imprescindível no nosso ecossistema. Sempre é bom nós lembrarmos disso. Com vocês aqui, vamos lá, para o próximo slide, para a gente pensar. Considere esse ecossistema aqui ao lado, né? Eu coloquei um ecossistema marinho aí para vocês, para pensarem, né? Um pouquinho, né? Descrevam aí o que vocês veem de fatores bióticos e de fatores abióticos. Tá? Então, eu perguntei aqui, podemos dizer que a imagem reflete um ecossistema? Se ele reflete um ecossistema, como eu disse, por que ele reflete um ecossistema? Tá? Então, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho a respeito disso. Por que essa região marinha, né, mesmo pequenininha mostrada aqui para a gente no slide, ela pode estar refletindo um ecossistema? Ok? Um minutinho só, tá? Um minutinho só para vocês pensarem e responderem para a gente.
A maioria dos alunos, entre eles a Maria, o Eduardo, responderam que sim. Fazem parte, sim, reflete um ecossistema. O Rian disse que os fatores bióticos aí desse ecossistema são os peixes e que sim, reflete um ecossistema. Só esqueceram de responder o porquê. Não vi muita gente respondendo aqui, não. Então, vamos pensar um pouquinho, pessoal. Né? Na nossa imagem, né, o que nós vemos ali? Nós vemos ali água, um fator abiótico. Nós temos ali luz chegando no fundo desse local, né, que parece ser um oceano, né, um mar. Nós temos ali seres vivos interagindo. Tá? Então, esse local é um ecossistema. Tá? Se nós pensarmos em ecossistema, até uma gota de água pode ser considerado um ecossistema, porque eu tenho ali, tá, seres vivos interagindo, micro-organismos que podem estar interagindo, tá, junto com os fatores abióticos, que é a água e a luz, né, e outros fatores que podem existir ali no local. Então, até uma gota de água, dependendo da situação, tá, pode ser considerado um ecossistema. Então, vamos lá. Em um ecossistema, os seres vivos, tá, eles possuem um local onde eles vivem dentro desse ecossistema. Tá? O local onde o ser vivo vive, onde ele mora, é chamado de seu habitat. Tá? Os seres vivos interagem entre si e com um meio em um ecossistema. Sendo assim, o local onde um ser vivo habita ou vive é considerado seu habitat. Então, esse termo habitat é muito importante para a gente, cai muito em questões de vestibular, cai muito no Enem. Já as atividades que um ser vivo exerce no ambiente, tá? Como o tempo que ele demora na sua gestação, tá? O que ele come, tá? Se ele é um predador, tá? Se ele é um parasita, né? Se ele é uma presa. A atividade que ele exerce no ambiente é chamado de nicho ecológico. Tá? É o nicho desse ser vivo. Tá? E pode ser traduzida como modo de vida desse ser vivo no ambiente. Então, é muito importante a gente entender esses dois termos. Tá? O que é habitat, né, que não é hábito, vem de habitação mesmo, tá? E o que é nicho ecológico. Tá? O nicho ecológico é o conjunto de atividades que esses seres vivos vão ter no nosso ambiente. Ok? Então, vamos lá. Outro fator importante, tá, da gente pensar, né, ver se vocês entenderam realmente isso, né, eu vou colocar uma imagem para vocês aqui de um ermitão, tá, e eu gostaria de saber de vocês se a concha desse ermitão se refere ao habitat dele ou ao nicho ecológico dele. Tá? O ermitão é um tipo de caranguejo, tá, que vive dentro de uma concha, né, que ele pegou de um molusco. Tá? E essa concha foi abandonada, o molusco morreu, né? E ele está utilizando, tá, essa concha. Então, eu gostaria de saber de vocês, dá um tempinho para vocês pensarem, ok? Se isso é o nicho ecológico do ermitão ou se isso é o seu habitat, ok?
Vamos lá para o chat? Sabe o que é legal, professora? Que eles também interagem entre eles. Você observando aqui o chat, um faz pergunta, o outro responde. Muito bacana isso, a interação entre vocês também, vocês estão espertos, viu? Um ajudando o outro, né? Exatamente, uma relação super favorável. E as respostas são as seguintes. A grande parte afirma que é o habitat. A Beatriz, a Ana, a Nathalie, a Ellen, o Leonardo. Outra parte afirma que é o nicho. Stefan, Cauê de novo, 2 Cauê, diferente. E a Ana. O Daniel respondeu de uma forma um pouquinho diferente. É o habitat, pois a concha não pertence naturalmente a ele. E a Maria respondeu que é o nicho, pois o habitat dele é o oceano. Olha que interessante essa resposta, né? Porque, na realidade, a concha realmente é o habitat do ermitão. Mas o oceano também. Eu posso considerar de forma ampla, tá? Ou de forma restrita. Ele vive dentro da concha. E ele carrega a casa dele para onde ele vai. É o que mais interessante, né? Agora, se eu falasse assim para vocês, o ermitão, de tempos em tempos, precisa trocar de concha. Ele troca de concha de tempos em tempos. Então, o que aconteceria? Isso seria um dos seus nichos. O trocar de concha de tempos em tempos é um nicho ecológico, um dos nichos ecológicos do ermitão. Tá? Mas a concha em si é a sua moradia, professora, é a sua casa, aquilo que nós falamos já hoje, ok? Então vamos lá, vamos continuar a nossa aula, né? E vamos pensar em algumas definições que nós temos em biologia, né, dentro de um ecossistema, que também são imprescindíveis para a gente entender todo o sistema ecológico em que nós vivemos, tá? E algumas definições, elas são diferentes, tá? Do que nós usamos no nosso dia a dia, tá? Elas são diferentes daquelas que nós usamos na biologia. Então, nós vamos ver a definição de população e de comunidade biológica. População e comunidade, para a gente, é quase que um sinônimo, né, professora? Né? É quase um sinônimo. Só que em biologia, esses dois termos não são sinônimos. Então, vamos lá para o nosso slide. O que é uma população em biologia? População são grupos de organismos do mesmo grupo taxonômico, geralmente espécies, e podem ser estudadas como sistemas separados. Tá? Então, o que está dizendo aí para a gente? Quando eu tenho um agrupamento de seres vivos de mesma espécie em uma região, eu tenho uma população. Tá? Então, população são seres vivos de mesma espécie. Tá? Então, no ecossistema, quando eu digo população, estou falando uma população de formigas, estou falando uma população de aranhas, estou falando uma população de cervos, estou falando uma população de tamanduás, são todos seres vivos de uma mesma espécie. Enquanto que comunidade biológica, tá? A comunidade biológica ela é formada por componentes bióticos do ecossistema, ou seja, por espécies e suas populações. Então, de forma bem simples, eu posso dizer que uma comunidade é o conjunto de todas as populações de uma região. Tá? São o conjunto de todos os seres vivos de uma região. Então, população são seres vivos de mesma espécie que vivem em uma dada região. Enquanto que comunidade biológica são todos os seres vivos daquela região, ok? Então, precisa ficar bem claro para a gente quando nós falamos em ecossistema. Esses dois termos são importantíssimos, são muito pedidos no Enem também, muito pedidos nos vestibulares, e nós precisamos entender esses conceitos dentro da biologia, tá? Então, vamos lá. Continuando. Né? Nós temos ainda um conceito muito importante dentro que as pessoas às vezes confundem, né? Que é o ecossistema e bioma. Tá? As pessoas, às vezes, não sabem diferenciar um ecossistema de um bioma. Né? Será que são iguais esses dois termos? Será que há diferença entre eles? Né? Então, vamos pensar e vamos imaginar o seguinte. Né? Em um bioma, como a floresta amazônica, o cerrado, né? Vamos colocar o slide aí para vocês acompanharem comigo. Tá? Eu tenho aí um mapa, né, do nosso Brasil, e está mostrando aí para a gente, nesse mapa, algumas regiões onde eu tenho biomas, os grandes biomas brasileiros, tá? Que vocês já estudaram lá no ensino fundamental. Né? Dentro de cada bioma desse, eu tenho ecossistemas.
tá? Na realidade, um bioma é mais uma descrição geoclimática, porque eu tenho ecossistemas que vieram de uma mesma origem, tá? De uma mesma origem geológica, tá? Eles estão ali juntos interagindo, tá? E têm similaridades, tá? Em seu clima, né? E em suas condições em geral. Por exemplo, na região ali que está rosa, no mapinha de vocês, eu tenho cerrado. No cerrado eu posso ter o campo cerrado, que é uma região mais aberta. Eu posso ter um ecossistema que é o cerrado, que é uma região um pouco mais fechada. E eu posso ter o cerradão, que é uma região mais fechada ainda, de mata um pouquinho mais fechada, ok? Então, dentro de um ecossistema, dentro de um bioma, desculpa, eu tenho vários ecossistemas interligados, tá, em uma mesma região. Então, é importante também nós sabermos isso. Biomas, aí a definição que está para vocês é o seguinte: o conjunto de vida vegetal e animal, definida pelo agrupamento de tipos de vegetação semelhantes, com condições geoclimáticas similares, resultando em uma diversidade biológica própria. Em outras palavras, ele pode ser definido como uma grande área de vida formada por um complexo de ecossistemas com características homogêneas. Dentro de um bioma temos vários ecossistemas. Então não vamos esquecer mais, tá? Dentro de um bioma eu tenho diversos ecossistemas diferentes interagindo entre eles. É muito importante para a gente entender isso. E os biomas dependem, para a sua sobrevivência, tá? Da interação desses ecossistemas. Ok? Então vamos lá agora para algumas questões, para ver se realmente vocês entenderam o que nós colocamos até agora. Tá? Antes disso, eu gostaria de colocar algumas imagens para vocês. Tá? Nessas imagens aqui, tá, eu tenho um aquário, eu tenho um terrário no meio, depois eu tenho um rio, né? Eu tenho uma lagoa e tenho uma fazenda ali, né? Uma região muito bonita. Eu gostaria de saber quais dessas imagens podem ser consideradas, então, ecossistemas. Um minutinho só para vocês pensarem, ok? A maioria respondeu que todas as imagens podem ser consideradas um ecossistema. Alguns alunos disseram que todas, menos o terrário ou o vaso, né? Então, a maioria responde que são todas as imagens. Olha, pessoal, é importante nós termos aqui o conceito de ecossistema conosco. Tá? O que é um ecossistema? Voltando, ecossistema são seres vivos interagindo com o ambiente, tá? Os seres não vivos ou fatores abióticos, tá? Em uma dada região, em um dado local. Então, se nós voltarmos à imagem aí, né, um aquário é um pequeno ecossistema. Tá? Um terrário, que não é um vaso, porque ele está fechadinho, tá? Eu tenho um ecossistema ali onde os seres vivos e não vivos, onde fatores abióticos e bióticos estão interagindo. Tanto é que o terrário ele pode ficar, tá, sem ser regado durante muito e muito tempo, porque eu tenho o ciclo da matéria ali. Tá? Eu tenho ali, olha, o rio, a lagoa e uma fazenda, todas com fatores bióticos e abióticos. Então, todos são ecossistema, professora. Então, quem falou que todos são ecossistema, acertou. Né? Vamos às nossas questões agora, rapidamente. Né? Pensando a respeito daquilo que nós aprendemos hoje. Então, a primeira questão que nós vamos ver, né, que é importante para a gente,
é qual a melhor definição para ecossistema terrestre ou aquático. Tá? Então, como que eu posso definir um ecossistema terrestre ou aquático? Tá? Não importa se ele é terrestre ou aquático. Qual a definição de um ecossistema? Um minutinho só para vocês pensarem. Então, como nós acabamos de ver, né, qual a melhor definição para ecossistema terrestre aquático? A maioria de vocês respondeu corretamente. Tá? Eu tenho no ecossistema interação dos fatores bióticos e abióticos. Então, a interação de fatores bióticos e abióticos numa região é um ecossistema. Então, a nossa resposta correta é a letra E. Por que alguns colocaram a letra C, né, interação de todos os seres vivos? Porque os seres vivos não interagem sozinhos. Todos os seres vivos dependem dos fatores não vivos do ambiente. Então, a única letra correta é a letra E, ok? Próxima questão. Diz assim: imagine um aquário com as seguintes características: água doce, balanceado, com os seguintes vertebrados: 10 peixes neons, 2 bagres, 3 peixes borboletas e com os seguintes invertebrados: 4 caracóis, 40 anelídeos, 60 hidras verdes. O que esses animais representam? Tá? Eles representam uma comunidade e várias populações, várias comunidades e uma população. Tá? Eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho, ok? Um minutinho para vocês pensarem. Estou vendo que aqui vocês estão tendo algumas dúvidas, né? Então, vamos lá. Lembrando a vocês, definição de comunidade, comunidade são todos os seres vivos de uma região. População são os seres vivos de mesma espécie. Então, olha aí para o slide de vocês aí na tela. Tá? O que eu tenho aqui? Olha, mesma espécie. Peixes neon, bagres, peixes borboleta, caracóis, anelídeos e hidras verdes. São 6 populações diferentes, de espécies diferentes, tá? Formando uma única comunidade. Então, eu tenho uma comunidade e 6 populações. Então, a única letra correta para a gente é a letra B. Tá? E para a nossa última questão do dia, para nós fecharmos, vamos para uma questãozinha legal do Enem 2012, que trabalha isso com a gente. Essa questão ela diz o seguinte, tá? O menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos.
passa o dia repousando, geralmente em um emaranhado de cipós, com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade, se locomove vagarosamente e emite som semelhante a um assovio. A cada gestação gera um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tem idade para procurar o alimento. As fêmeas adultas têm territórios com grandes e o território de um macho inclui o de várias fêmeas, o que significa que ele tem sempre diversas pretendentes à disposição para namorar. Essa descrição se diz respeito ao que do tamanduá? Estou falando de todos os hábitos do tamanduá no ambiente. Tá? A palavra hábito aí vai confundir vocês e muitos vão marcar habitat. Mas não estou falando de habitat, estou falando daquilo que ele faz no ambiente. Então, eu estou descrevendo aí o seu nicho ecológico. Ok? Então, tomem cuidado com as pegadinhas que nós temos por aí. Né? Porque nós temos ali a atividade do tamanduá no ambiente. E não os seus habitat, não o seu habitat, e sim a sua atividade, como ele dorme, como ele amamenta, como ele se relaciona sexualmente, né, com o macho e a fêmea, né, como ele namora, melhor dizendo, né? Então, nós temos aí o nicho ecológico, ok? Então, hoje, nós trabalhamos com vocês alguns temas básicos de ecologia, né, em um ecossistema. Nós vimos hoje, nós aprendemos hoje que o que é um ecossistema, né? Coloca um slide aí para a gente. Nós entendemos que é um conjunto, né? Que o ecossistema é um conjunto de fatores bióticos e abióticos. Nós verificamos o que são fatores bióticos e abióticos, que em biologia, comunidade e população são conceitos totalmente diferentes. Nós vimos também a importância dos ecossistemas e os termos que designam a moradia e as funções que os seres vivos desempenham nele. Aprendemos ainda que um bioma é formado por diversos ecossistemas. Então, pessoal, foi muito bom estar com vocês, né, professora? E nós vamos estar nos despedindo de vocês agora. Né? Infelizmente, nós não teremos tempo para tirar as dúvidas hoje. Verdade. Né? Mas nós voltamos com vocês em outro momento para falar um pouquinho mais de ecologia. Ok? Agradeço o convite para mediar a aula. Muito legal, muito interessante. E agradeço a participação de vocês no chat. Uma boa tarde. Boa tarde, professora. Nós é que agradecemos. Beijão, pessoal.